E aí galera, meu nome é Abraão Joseph e esse vídeo a gente vai tratar de política e dos políticos aqui do estado do Ceará. Esse vídeo foi iniciado, essa ideia que eu tive, é justamente porque nós não temos nenhum youtuber ou profissional que faça divulgação de vídeos que mostre a realidade dos políticos aqui do estado do Ceará, que nos representam lá em Brasília, no Congresso Nacional, nos últimos 4 anos. Ou seja, esse vídeo tem o intuito de mostrar qual foi o trabalho dos deputados federais, como foi a votação deles em pontos específicos, como o impeachment da Dilma, se eles livraram ou não a cara do Temer, com relação ao fundo eleitoral que foi criado por políticos para utilizar dinheiro público, dinheiro nosso, para fazer campanha eleitoral, que é um fundo de 2 bilhões de reais. Enfim, todos esses pontos específicos que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Isso voltado para o nosso estado, o estado do Ceará. Esse vídeo é específico para cá, compartilhe o máximo que você puder. E também acesse o link dos sites que a gente utilizou como pesquisa, que foi o ranking dos políticos, que lá você pode encontrar qualquer político no Legislativo, deputados federais e senadores, e o site Tchau Queridos. Lá tem políticos e as votações que eles utilizaram de todo o Brasil. Mas especificamente nós vamos fazer o vídeo detalhando aqui do estado do Ceará. Vamos lá? Esse ranking foi estabelecido julgando os critérios de votação. Quem teve mais votos ficou no primeiro lugar e quem teve menos votos ficou no último lugar. E o primeiro da lista é o Genesias Mateus Noronha, que ele é deputado federal pelo Solidariedade. Ele participou no Congresso Nacional de 302 sessões, de 395 que ele poderia ter ido. Ele teve 44 faltas justificadas e 49 não justificadas. Além disso, ele responde por 2 procedimentos. Um no TJ aqui do Ceará, que é um dano ao erário público, onde o parlamentar realizou uma doação irregular de um imóvel público para servir a interesses privados. A justiça o condenou ao pagamento de uma multa no valor do imóvel doado e o proibiu de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais. E além disso, no TCU, no Tribunal de Contas da União, ele responde por execução fraudulenta de contrato de repasse da Prefeitura de Parambu e o Ministério do Turismo também, quando era prefeito lá de Parambu. Com relação à votação dele como deputado, ele livrou a cara do Temer 2 vezes, votou a favor do impeachment da Dilma, pelo menos isso, né? No fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, ele fez o seguinte, disse assim, não, 2 bilhões de reais do nosso dinheiro utilizado em campanha pública, não, isso aí não precisa votar não. E também da reforma trabalhista ele se absteve. No segundo lugar tem José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, do Partido dos Trabalhadores. Esse José Guimarães é aquele que o assessor dele foi encontrado com dólares na cueca, esse mesmo. Ele respondeu por processos que estão arquivados no Supremo Tribunal Federal, são 2 processos. Um de corrupção passiva e crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, e o outro de falsidade eleitoral. Esses 2 procedimentos foram arquivados no STF. Além disso, ele votou contra o impeachment da Dilma, ele não tentou livrar a cara do Temer. Ele votou a favor do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais e foi contra a reforma trabalhista. No terceiro lugar, Domingos Gomes de Aguiar Neto. Ele é deputado federal pelo PSD Ceará. Das sessões legislativas que ele pôde participar, de 395, ele participou de 336. Teve 43 faltas justificadas e apenas 15 não justificadas. Além disso, ele votou contra o impeachment da Dilma, livrou a cara da Dilma, livrou a cara do Temer 2 vezes. Do fundão eleitoral, ele votou a favor e da reforma trabalhista votou a favor, ou seja, ele votou a favor dos 2 bilhões de reais do nosso dinheiro para a campanha eleitoral, ele votou a favor, livrou a Dilma e livrou 2 vezes o Temer. Esse cara livra todo mundo, menos a gente. Uma observação importante que tem no site do Tchau Queridos, que é o patrimônio dele de 2010 a 2014 subiu 1.254%, de 53 mil reais para quase 1 bilhão de reais, 723 mil reais. Em quarto lugar, Francisco Danilo Bastos Forte. Ele aparece aqui de 4 em 4 anos em Calcaia pedindo voto para você. De 395 sessões que ele pôde participar, ele participou de 360. Faltou com justificativas 12 vezes. E sem justificativa, ele faltou 23 vezes. Ele responde um processo arquivado no STF por violações de direito e processo eleitoral, responde por 4 danos ao erário público, sendo que uma utilização indevida de veículos contratados pela Fundação Nacional da Saúde, FUNASA, 2 vezes, e por um de improbidade administrativa. Todos esses no TRF da primeira região, lá em Brasília. Agora, as votações do Danilo Forte. Ele foi a favor do impeachment da Dilma, mas livrou 2 vezes a cara do Temer, além de ser a favor do fundo eleitoral e a favor da reforma trabalhista. Quinto lugar,
Aníbal Ferreira Gomes, do Democratas aqui do Ceará. Ele responde por 4 processos, sendo 2 no STF arquivados, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Além disso, responde no TRE do Ceará, porque teve rejeitado a prestação de contas referente às eleições de 2002, e é réu na Operação Lava Jato e responde por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração e formação de quadrilha. E é acusado de receber 3 bilhões oriundos de um acordo entre a Petrobras e um sindicato. Além disso, uma observação tirada do site Tchau Queridos, a quantidade de dinheiro declarada em 2006 do candidato é R$238 mil. 4 anos depois, ele ganhou um aumento de 2.753%, declarando um valor de R$6.800.000. Na votação do impeachment da Dilma, ele foi ausente, ele não esteve presente na votação, além de ter livrado a cara do Temer 2 vezes. Foi a favor do fundo eleitoral e foi a favor da reforma trabalhista. Moses Rodrigues, deputado federal pelo MDB do Ceará. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 363, sendo 13 faltas justificadas e 19 faltas não justificadas. Além disso, ele votou a favor pelo impeachment da Dilma, não livrou a cara da Dilma, mas livrou 2 vezes a cara do Temer, além de deixar de votar do fundo eleitoral e votar a favor da reforma trabalhista. Agora, a Maria Gorete Pereira, deputada federal pelo PR do Ceará. Das 395 sessões que ela poderia ter participado, ela participou de 333. Teve 53 faltas justificadas e 5 faltas não justificadas. Com relação aos processos, ela responde a um processo no TRF5, Seção Judiciária do Ceará, por dano ao erário. A ação refere-se a atos de improbidade administrativa em convênios celebrados entre o Ministério da Saúde e a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação, durante a gestão da parlamentar na instituição. Com relação à votação da Gorete, ela se absteve no impeachment da Dilma, livrou 2 vezes a cara do Temer, votou contra o fundo eleitoral, pelo menos isso, né? E votou a favor da reforma trabalhista. Luiziane Lins, deputada do PT do Ceará. Das 395 sessões que ela poderia participar, ela participou apenas de 328. Teve 47 faltas justificadas e 20 não justificadas. Ela responde no STF, mais um procedimento que foi arquivado, que foi acusada de crime de responsabilidade. Além disso, ela responde 4 procedimentos no TJ aqui do Ceará, acusada por crime de abuso de autoridade, acusada por improbidade administrativa, antecipação de tutela específica, improbidade administrativa de novo, violação dos princípios administrativos, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação dos princípios administrativos. Na votação do impeachment da Dilma, ela votou contra, obviamente, que é do PT, né? Foi a favor do prosseguimento da denúncia contra o Temer 2 vezes, nas 2 oportunidades que teve. Deixou de votar no fundão eleitoral e foi contra a reforma trabalhista. André Figueiredo, do PDT do Ceará. O André Figueiredo, ele não responde por nenhum procedimento. É importante destacar, pessoal, que as pessoas que eu não falei que respondiam por procedimento, é porque elas, não, obviamente, não respondem nenhum procedimento, tá? Das 324 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 319. Tem uma assiduidade até grande, né, em comparação com os outros. Teve 4 faltas justificadas e apenas 1 não justificada. Ele foi contra o impeachment da Dilma, não livrou das 2 oportunidades a cara do Temer, mas votou a favor do fundo eleitoral e foi contra a reforma trabalhista. Luiz Odorico Monteiro de Andrade, o Odorico, que é deputado federal pelo PSB do Ceará. Ele tem uma ficha corrida aqui até razoável. O Odorico responde 4 procedimentos aqui no Ceará, no TRE, no TCM, no TJ, de prestação de contas irregulares, de improbidade administrativa. Enfim, todas essas informações você pode constatar no ranking dos políticos. Lá que você tem o acesso de todos os processos que ele responde. 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 365, teve 19 faltas justificadas e 11 não justificadas. Ele votou contra o impeachment da Dilma, não livrou a cara do Temer. O fundão eleitoral ele votou a favor e a reforma trabalhista ele foi contra. Tô suado aqui pra caramba, vou sair suado pra caralho no vídeo. Flávio Alves Sabino, que é o Cabo Sabino, do Avante, pelo Ceará. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, participou de 376. Teve 7 faltas justificadas e 12 não justificadas. Ele votou a favor pelo impeachment da Dilma. E também não livrou a cara do Temer. Mas no fundão eleitoral ele deixou de votar e na reforma trabalhista ele foi contra. O Cabo Sabino não responde a nenhum procedimento. Ronaldo Manchado Martins é do PRB do Ceará. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 347, com 14 faltas justificadas
e 34 não justificadas. Impeachment da Dilma, ele votou a favor, não livrou a cara da Dilma, mas livrou a cara 2 vezes do Temer na questão da denúncia. O fundão eleitoral ele foi contra e a reforma trabalhista ele foi contra. Vale salientar que ele também não responde a nenhum procedimento. O José Adail Carneiro Silva, deputado pelo POD do Ceará, das 351 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 363. Faltas justificadas ele teve 86 e faltas não justificadas ele teve 2. No impeachment da Dilma ele votou a favor, ele foi ausente nas 2 denúncias do Temer, deixou de votar também no fundão eleitoral e foi a favor da reforma trabalhista. Vale lembrar que o Adail pelo menos não responde a nenhum procedimento. José Maria Macedo Júnior Macedão, das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 315. Faltas justificadas ele teve 50 e não justificadas ele teve 30. Ele foi contra o impeachment da Dilma e livrou a cara do Temer 2 vezes. No fundão eleitoral ele deixou de votar, na reforma trabalhista ele se absteve. Além disso, ele respondeu por 2 processos que foram arquivados no STF. 2 processos de crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético, mas esses processos foram arquivados. Raimundo Gomes de Matos, deputado federal pelo PSDB do Ceará. Ele responde por um procedimento do TCE Ceará, foi responsabilizado e multado por irregularidades na prestação de contas anual da Secretaria do Trabalho e Ação Social, referente ao período em que era secretário da pasta. Nas 395 sessões que ele poderia ter ido, ele foi para 378. Teve 3 faltas justificadas e 14 não justificadas. Foi a favor do impeachment da Dilma. Na primeira votação contra o Temer, ele esteve ausente e na segunda oportunidade, ele votou contra o procedimento da denúncia. Ele votou contra o fundão eleitoral e a favor da reforma trabalhista. José Ayrton Félix, ele teve aprovadas com ressalva suas contas no TSE. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 343. 48 faltas justificadas e 4 não justificadas. Ele votou contra o impeachment da Dilma, além de ser a favor do prosseguimento da denúncia contra o Temer e contra a reforma trabalhista. José Leônidas de Menezes Cristino, deputado federal pelo PDT do Ceará. Ele responde a 2 procedimentos. Um no TJ aqui do Ceará e um no TCE aqui do Ceará também. Um no TJ, ele responde por indenização a danos morais e materiais e responde pelo TCE a denúncias de irregularidades na aplicação de recursos do Fundeb, referentes ao ano de 2010 e em repasses não realizados de contribuições previdenciárias para o INSS. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou de 378. Faltas justificadas ele teve 10 e faltas não justificadas ele teve 7. Ele votou contra o impeachment da Dilma. Além disso, foi a favor do prosseguimento da denúncia contra o Temer nas 2 oportunidades. Ele foi contra o fundão eleitoral e foi contra a reforma trabalhista. Agora é o Antônio Bauman Cardoso Nunes Filho, o Bauman, do PDT do Ceará. Ele responde por 2 procedimentos, um no TRF da primeira região e um no TCE do Ceará. No TRF da primeira região, ele foi condenado a pagamento de multa por improbidade administrativa. Em processo administrativo de sindicância do Ministério da Integração Nacional, o parlamentar teria ido realizar a vistoria na friguaria. Ele responde por 2 procedimentos, sendo que um ele foi condenado por improbidade administrativa porque ele utilizava a aeronave particular da Friboi, concorrente da empresa vistoriada, que era a Frigoara. Ele foi fazer uma vistoria na Frigoara, que é uma empresa aí de carne, usando a aeronave particular da Friboi. Cara, esses caras são... Puta merda, esses caras são bandidos mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Ai, cara. São bandidos não, eles são tudo anjo. Tô brincando, viu? Vocês são anjos de Deus, enviados por Deus. No TCE Ceará, ele foi multado por irregularidades detectadas na prestação de contas da Secretaria de Indústria e Comércio referente ao exercício de 1989, quando o parlamentar é responsável pela pasta. Das 35 sessões que ele pôde participar, ele teve 24 presenças, 2 faltas justificadas e 9 não justificadas. Ele não votou nenhuma lei, porque ele foi um dos deputados que foi chamado depois que houve o impeachment da Dilma e diversas outras votações. Ou seja, esse cara não fez nada, né, cara? Ele não fez nada. Vitor Pereira Valim, deputado pelo PROS. Hoje ele é candidato a deputado estadual. Cedeu o espaço dele para a candidatura do Capitão Wagner e do Deusinho. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, participou de 368. Teve 22 faltas justificadas e 5 não justificadas. Além disso, ele foi a favor do impeachment da Dilma e foi a favor do prosseguimento da denúncia contra o Temer. Ou seja, ele não livrou a cara de ninguém, pelo menos isso. Foi contra o fundão eleitoral e foi contra a reforma trabalhista. Vale ressaltar que o Vitor Valim não responde nenhum procedimento. Francisco Lopes da Silva, o Chico Lopes, do PCdoB. Ele respondia por um procedimento que foi arquivado no STF de crimes contra a propaganda eleitoral, calúnia na propaganda
eleitoral. Das 395 sessões que ele poderia ter participado, ele participou 363 sessões. Faltas justificadas, ele teve 27 e teve 5 não justificadas. No impeachment da Dilma, ele foi contra. Do Temer, ele foi a favor do prosseguimento das 2 denúncias, ele foi a favor do fundo eleitoral e foi contra a reforma trabalhista. Vicente Ferreira de Arruda Coelho. Vicente Arruda, deputado pelo PR do Ceará. Ele não vai conseguir ser candidato a deputado federal porque a candidatura dele foi indeferida pelo TRE. Das 260 sessões que ele poderia ter participado, ele teve 185 presenças, 57 faltas justificadas e 18 não justificadas. No impeachment da Dilma, ele foi contra. No Temer, ele foi a favor do prosseguimento da denúncia nas 2 oportunidades que teve, foi a favor do fundão eleitoral e não votou na reforma trabalhista. E o último é o Francisco Vaidon Oliveira, o Vaidon, do PROS do Ceará. Das 176 sessões, ele participou de 173, faltou uma vez com justificativa e 2 vezes sem justificativa alguma. Ele não esteve na votação da Dilma, no impeachment da Dilma, votou contra o prosseguimento da denúncia do Temer, ou seja, ele entrou 2 vezes a cara do Temer, foi contra o fundão eleitoral e a favor da reforma trabalhista. Esses foram os deputados dos últimos 4 anos que nos apresentaram lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Domingo agora vai ter eleição, você tem que pensar muito em quem vai votar. Todos esses deputados que a gente colocou são deputados que são candidatos à reeleição, alguns não puderam e alguns estão candidatos a deputado estadual, mas pense muito bem, veja o que foi que ele fez. Meu nome é Abraão Joseph, eu moro aqui no Ceará, aqui em Caucaia, no Ceará. Essa foi a minha contribuição para vocês, é um vídeo informativo. É lógico que vocês podem conferir as informações no site Ranking dos Políticos e também no site Tchau Queridos. Agradecimento à nossa editora, produtora, Jéssica Oliveira, minha namorada, sensacional. Nosso produtor também, o Alan, que está aqui acompanhando a gente, que também é nosso produtor. E a você de casa que está assistindo aí o vídeo. Valeu, abração. Tchau!